Olá! No último domingo foi comemorado o Dia dos Pais. Nós recebemos hoje pela manhã uma pergunta que nos deixou bastante comovido e hoje eu decidi começar com esta pergunta no programa. A pessoa que mandou a pergunta para a gente contou a sua história com relação ao seu pai, que no último dia 27 de julho faleceu. E esse jovem, sofrendo pela perda de seu pai, contou a sua história. Seu pai foi uma pessoa muito dedicada à família, uma pessoa que descobriu na palavra de Deus verdades preciosas e a partir daí passou a segui-las. Era um homem que estudava bastante a palavra de Deus, era um homem que descobriu o dízimo na Bíblia e devolvia todos os meses sagradamente o seu dízimo à igreja em que a sua esposa e o seu filho frequentavam. Mas ele tinha um problema, ele tinha um vício do cigarro e não conseguia largar este vício. Sempre acompanhou a sua família, a igreja, mas nunca decidiu abandonar o vício e aceitar fazer parte do corpo de Cristo na igreja, aceitando o batismo. Alguns dias antes dele falecer, ele foi à igreja pela primeira vez, ele aceitou o apelo do pastor para que aqueles que tivessem o desejo de se batizar mostrasse publicamente esse desejo. E ele pela primeira vez fez isso. E alguns dias depois veio falecer. Viciado no cigarro, não tinha decidido ao batismo e agora o seu filho sofrendo escreveu para a gente às 4 horas da madrugada no Dia dos Pais, com uma dúvida muito grande. E colocou na mira da verdade o texto de Marcos 16:16, que diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O seu pai não se batizou. Será que ele está perdido? O batismo depende exatamente da salvação. A salvação depende única e exclusivamente do batismo? Para ser salvo, você precisa de fato ser batizado? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Pela internet nós podemos chegar até o Japão e eu já quero dar um bom dia em japonês aqui para os nossos amigos japoneses que acompanham o programa Na Mira da Verdade. Onhayo! Você que está acompanhando aí o nosso programa agora, são 9h06 da manhã lá no Japão e eles já estão ligados com a gente, mandando as suas perguntas também. Obrigado por vocês participarem com a gente e acompanharem o programa Na Mira da Verdade. Também quero mandar um abraço todo especial para um grupo lá em Juazeiro. Vou até pegar aqui o papelzinho para lembrar o nome da pessoa, é o Pedro Jairo. Olá, Pedro Jairo, você que está aí colocando o programa Na Mira da Verdade no muro da sua casa para que as pessoas na sua cidade possam acompanhar o programa. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem participando também do programa Na Mira da Verdade, aí onde quer que você esteja. Um abraço muito carinhoso para Juazeiro, na Bahia, que estão acompanhando o nosso programa aí, quem sabe na praça ou na rua, eu não sei. Mas eu sei, já chegaram notícias aqui que vocês estão ligadinhos com a gente. Um abraço muito carinhoso para vocês. E professor Leandro Quadros. Meu amigo Tito. Temos muitas pessoas que nos acompanham aí em todo o país e também no mundo, professor. É uma alegria para nós sabermos o quanto as pessoas têm apreciado o programa, o estudo da Bíblia. E eu queria mandar alguns abraços, Tito, para mais algumas dessas pessoas pois não. Que apreciam o programa. Um abraço para a senhora Diná Rodrigues Palau. Ela mora aqui na cidade de Jacareí, no bairro Jardim das Indústrias.
Minha irmã, um grande abraço para a senhora, muito obrigado por acompanhar o Na Mira. Um abraço também para a Ruth Leitão e a família Bartarim, de Conchal, São Paulo. Foi uma satisfação conhecer a irmã Ruth lá no NASP, em Engenheiro Coelho, né? Um abraço ao Sérgio Monteiro e à Olga, de Engenheiro Coelho, grandes amigos que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Um abraço a todos os alunos do NASP, o Centro Universitário Adventista, que acompanham ao Na Mira da Verdade. Um abraço ao Edmar e Dilma, de Serra Negra, São Paulo. Ao senhor Rubi, que mora em Ji, Paraná, ele está melhorzinho da doença que ele tinha, que Deus continue lhe abençoando. E um abraço para a Edilene e a Lani, de Itaim Paulista, que a Edilene até quando está grávida, Tito, e ela, às vezes, durante a madrugada não consegue dormir direito, porque não encontra uma posição e tal, mas ela fica assistindo Na Mira da Verdade. Olha que legal. Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho. Muito bem, professor. Eu também vou mandar mais um abraço aqui para o pessoal lá de Maraial, que está acompanhando o programa com a gente. Um abraço carinhoso para a Aninha, que está sempre ligada no programa Na Mira da Verdade. Bom, mas depois de muitos abraços, né, professor? Hoje tiveram muitos abraços, né? Bom, mas nós começamos o programa falando, lembrando especialmente que domingo foi o Dia dos Pais e nós recebemos hoje pela manhã uma pergunta de um jovem bastante triste por ter perdido o seu pai. E nesse dia dos pais, ele estava sem dormir, já estava sem dormir alguns dias, e ele escreveu para a gente uma dúvida. Seu pai faleceu, seu pai tinha um vício, seu pai não tinha sido batizado na igreja, embora era um estudante da palavra de Deus, era um fiel dizimista, era uma pessoa que fazia o pôr do sol, enfim, ele seguia o que a Bíblia orienta, certo, mas ele não tinha ainda aceitado o batismo. E ele tem uma dúvida muito grande com relação a esse texto de Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele pergunta, será que o seu pai, que faleceu sem descer as águas batismais, professor, ele não foi salvo? Ele foi perdido? Ele está perdido? Essa é uma pergunta muito interessante porque ela revela a ansiedade, né? O clamor do coração de uma pessoa que perdeu o seu pai. Vejam bem, o batismo realmente é muito importante, o ser humano evidenciar a sua fé em Jesus por meio do batismo. Mas nós temos que entender uma coisa: apesar de o batismo ser fundamental para expressarmos a nossa aceitação por Cristo, o batismo não é a porta de entrada para o céu. A porta de entrada para o céu é a fé em Jesus Cristo. E o batismo é uma expressão dessa fé. Tanto que em Atos 2, 37 e 38, o apóstolo Pedro faz um convite para 3.000 pessoas para se arrependerem e serem batizadas, como uma evidência da fé em Jesus Cristo. Só que há um detalhe. Há casos especiais em que pessoas serão salvas sem terem sido batizadas. Isso não significa que você, que tem condições físicas e que tem oportunidades, você não precisa de um batismo para evidenciar a sua fé. Não estou dizendo isso. Você não pode negligenciar isso. Só que há casos especiais em que com certeza uma pessoa estará no céu sem ter sido batizada. Porque a porta de entrada para o céu é o que? É Jesus Cristo. E nós adquirimos isso por meio da fé em Jesus Cristo. Tanto que em Marcos 16:16, que é o texto que o Tito leu, aí é um destaque interessante. Ali afirma assim: quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer será condenado. Veja que a ênfase principal está no crer. Porque na segunda sentença do texto não repete assim: quem não crer e não ser batizado será salvo. A ênfase está na fé em Jesus Cristo. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos bíblicos para você. Veja que interessante. Aqui, por exemplo, em Atos 10, a partir do verso 44 ao 48, nós percebemos um grupo de pessoas que recebeu o Espírito Santo antes mesmo de serem batizadas. Vou ler para você. Aqui diz o seguinte, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios
foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós, que receberam o Espírito Santo? Vocês perceberam uma coisa? Eles receberam, esses não-judeus, eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, e depois eles foram batizados. Mas digamos que eles tivessem recebido o Espírito Santo e não tivesse dado tempo deles serem batizados e algum deles morresse do coração, por exemplo. Será que eles perderiam o céu? Com certeza não. Ele recebeu o Espírito Santo, ele creu em Jesus Cristo e ele ia dar esse passo de fé. No caso do seu papai, querido telespectador, ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador semanas antes da morte dele. E se ele tivesse permanecido vivo, com certeza ele teria sido batizado. Então, Deus leva em conta a fé que ele teve em Jesus e o que ele faria depois em resultado dessa fé. E com base em Lucas 23, eu não tenho nenhuma dúvida de que várias pessoas que não foram batizadas serão salvas. Inclusive, pode estar entre elas perfeitamente o seu papai, por que não? Olha o que diz aqui Lucas 23, que é a história do ladrão na cruz. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, esse ladrão que estava na cruz não foi batizado, não teve tempo de abandonar todos os seus vícios, mas ele teve fé em Jesus Cristo. E pela fé Deus viu que com certeza no futuro ele abandonaria todos os seus erros. Então creia na salvação do seu papai e prepare-se você para se encontrar com ele no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Muito bom, professor. Bom, o nosso programa apenas começou. Nós temos ainda muitos questionamentos para colocar na mira da verdade e as perguntas não param de chegar. Logo depois do intervalo, eu vou mostrar para você como você faz para poder mandar a sua pergunta para a gente e entrar na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 16 minutos. Para você participar do nosso programa é fácil, basta você mandar um SMS, um torpedo para 12 9156 6972 e eu recebo aqui neste aparelho a sua pergunta, o seu questionamento. Ainda você pode mandar também a sua pergunta pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver que o programa está ao vivo ali e você pode preencher ali o espaço para você colocar a sua dúvida, a sua pergunta e ela chega também online aqui para mim, tá bom? Então participe do nosso programa e ainda siga-nos no Twitter. Nosso Twitter é Na Mira da Verdade, twitter.com/na mira da verdade. Vai lá, passe a seguir o programa e mande as suas perguntas também pelo Twitter, que a gente coloca aqui. E hoje tem o resultado do nosso desafio que fizemos na terça-feira passada sobre a pergunta que nós lançamos no Twitter e hoje vai ser dada a melhor resposta daqui a pouquinho pelo professor Leandro Quadros. Você do Twitter esteve na mira da verdade e é você agora que tem que dar a sua resposta e a gente vai apresentar para todos os nossos telespectadores, tá bom? Participe, mande seus questionamentos, siga a gente no Twitter e vamos junto fazer esse programa acontecer. E professor Leandro Quadros, vamos lá, meu amigo. Já tem uma questão quente aqui. Opa. Olha só a pergunta que chegou aqui no SMS agora. Tenho uma dúvida no texto de João 10, 21. Sei que nesse texto era o Senhor Jesus que estava falando, mas tenho essa dúvida. Quando alguém faz a pergunta se o demônio pode curar, e quarta-feira com o pastor Ivan podemos notar que o demônio pode se transfigurar em um anjo de luz, assim como o pastor apresentou aqui no Está Escrito Adoração, né? Agora, então o inimigo de Deus pode curar alguma doença que ele mesmo colocou? Ou seja, professor, o diabo ele pode simplesmente pegar uma pessoa, colocar uma enfermidade dela para depois curar essa enfermidade? É isso mesmo que o texto está falando, professor?
É interessante essa pergunta, né? Porque a mensagem ali do pastor Ivan Saraiva, meu amigo, foi muito importante porque ela mostrou o perigo de nós nos basearmos em milagres para termos uma fé sólida em Deus. Porque o diabo pode realmente fazer milagre. Então tem muita gente inocente que acaba seguindo ensinamentos do diabo porque acredita em falsos milagres. E um dos textos base, que eu tenho certeza que o pastor Ivan usou, que eu estou me recordando agora, é Mateus 7, 21 a 23. Que ali Cristo fala de um grupo de pessoas que faziam milagres, expulsavam demônios, mas que mesmo assim iriam se perder. Por quê? Porque eles praticavam a iniquidade, diz o verso 23. A palavra iniquidade no verso 23 de Mateus 7 é uma palavra grega que é anomian. O significado de anomian é desrespeito à lei. Então Cristo está falando o seguinte: aparte-se de mim quem desrespeita a lei, mesmo que expulse demônios, faça milagres e tudo mais. Agora, isso não parece contradizer João 10, 21, que é a pergunta do nosso telespectador? Aqui diz o seguinte: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Aqui é um outro contexto. Perceba o seguinte, que Jesus havia curado um cego, né? E aí o que acontecia? Os fariseus estavam acusando Cristo, né, de ser possesso pelo demônio para curar pessoas e expulsar os próprios demônios. Agora, esse caso se refere especificamente a Cristo, né? Eles estão argumentando, pode por acaso Jesus Cristo, que curou uma pessoa, fazer isso pelo poder do demônio? Claro que não. Por quê? Porque além de ser o Cristo que estava fazendo, Cristo demonstrava na sua vida que ele estava em harmonia com toda a vontade de Deus. Ali em João 15, 10, Cristo afirma, por exemplo, né, que ele observava os mandamentos do Pai. Então, como Cristo estava em harmonia com a palavra de Deus e curava, então se percebe que a cura que vinha de Cristo vinha de Deus. Então, nesse caso, um demônio não poderia atuar por meio de Cristo. Agora, há outros casos de pessoas que curam, só que não estão em harmonia com os mandamentos de Deus, como Cristo estava, de acordo com João 15, 10. E aí essas pessoas, claro, não todas, mas muitas delas, podem sim estar sendo usadas pelo diabo. Então, precisamos realmente, amigos, ter cuidado. Nós não podemos sair por aí escolhendo uma religião só porque ela fala em Deus. Tem que ser uma religião que fala em Deus, mas uma religião séria, que se baseie na Bíblia e que não fique por aí enganando as pessoas e iludindo-as para tirar o dinheiro delas, tá bom? Então é muito importante nós levarmos em conta na escolha de uma religião as características de Apocalipse 14, 12 e João 13, 35. Apocalipse 14, 12 afirma que os santos guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E João 13, 35 afirma que essas pessoas amam as outras pessoas. Então, essas são características de uma igreja que você precisa escolher. Professor Leandro Quadros, o SMS que chegou aqui é capcioso, professor. Olha só a pergunta capciosa e ele está querendo colocar a gente aqui. A gente não, mas colocar, quem sabe, um texto da Bíblia para combater o que você tem falado aqui. Veja só a pergunta. Vamos lá. Mateus 16, de 13 a 20... de nada vale para os adventistas do sétimo dia? E sim, os escritos da senhora Ellen G. White? A senhora Ellen G. White morreu para edificar a igreja adventista do sétimo dia? Porque olha só o que fala o texto que ele citou. Em Mateus 16, 13, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia, em Filipe, e ali perguntou aos discípulos: quem é o povo? Ou melhor, quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E aí Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano,
mas veio diretamente de meu Pai que está no céu. Aí entra o questionamento agora. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, o que você proibir na terra será proibido, e no céu será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. O que ele quer dizer aqui no questionamento dele é que a igreja surgiu a partir de Pedro. E ele tinha poder como para proibir alguma coisa na terra e também para liberar, e assim seria no céu. Agora, a senhora White também foi edificada, a igreja adventista foi edificada nessa senhora White que a gente sempre apresenta aqui? Aí são dois questionamentos, então eu vou começar pelo primeiro. Vejam bem, quem conhece o posicionamento oficial da Igreja Adventista sabe que faz parte das crenças oficiais da Igreja Adventista que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não testamos a Bíblia pelos escritos de Ellen White, testamos os escritos de Ellen White pela Bíblia. Então eu recomendo que o telespectador se informe sobre esse assunto, porque tem muita gente desinformada, falando coisa que não existe. Quem lê, por exemplo, o livro Nisto Cremos, que contém as 28 doutrinas da Igreja Adventista, logo aqui na página 11, na primeira crença fundamental, que é sobre a palavra de Deus, olha qual é a crença adventista. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. E aí continua. Então, a primeira crença fundamental adventista é de que a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é a nossa regra de fé. Então, Ellen White não é a nossa regra de fé. E aí tem um outro detalhe. Tem uma citação de Ellen White no livro Primeiros Escritos, página 78, que eu gostaria de mencionar aqui para você, que é o posicionamento da própria Ellen White sobre os escritos dela e a relação desses escritos com a Bíblia. Então, eu vou dizer uma coisa para você, querido telespectador, tem muita gente na internet escrevendo muita besteira, sem consultar fontes primárias, sem consultar os próprios livros adventistas. E ficam consultando por aí esses livros apologéticos que não sabem nada do assunto, né? E aí criam essas lendas. Olha o que Ellen White diz no Primeiros Escritos, página 78. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra, ou seja, não é pelos escritos dela, por essa palavra seremos julgados. Então, a primeira parte da pergunta eu creio que está respondida para você com base em livros adventistas. Agora, deixa eu colocar aí, então, uma pimentinha nessa segunda parte. De acordo com esse texto aí, faz-nos entender que Pedro foi o primeiro líder da igreja, que hoje nós conhecemos a história e achamos que, podemos dizer que Pedro foi o primeiro líder religioso da igreja cristã e que por Deus ter falado, por Jesus ter falado isso, que ele poderia proibir e liberar algumas coisas, hoje a igreja, podemos citar a igreja católica, tem um líder que simplesmente está como representante de Deus aqui na terra, baseado justamente nesse texto? É isso mesmo? Realmente, o catolicismo se baseia nesse texto, né? Para dizer que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Ué, mas não é mesmo, professor? Não, o texto não diz isso nem de perto. Mas como não? Né? Quer ver uma coisa, Tito? Quando aqui diz no versículo 19 que Cristo falou assim para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares será desligado, nós temos que levar em conta não só Mateus 16, 19, mas o próprio contexto que é Mateus 18, 18. Será que Cristo deu essa autoridade só para Pedro? Vamos ler Mateus 18, 18. Diz assim, ó. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus.
ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui você percebe que Cristo deu autoridade não apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos e todos os cristãos de ligar ou desligar alguém do céu. De que maneira? Através da pregação do evangelho. Quando você prega o evangelho para alguém, se essa pessoa aceita, você está tendo autoridade de ligar essa pessoa ao céu. Se essa pessoa não aceita, você está tendo autoridade de desligá-la ao céu. Então Pedro não recebeu essa prerrogativa, apenas ele. Basta ler Mateus 18:18, né? E se percebe isso. E quando Cristo afirma que Pedro é a pedra, nós deveríamos deixar que o próprio Pedro esclarecesse a maneira como ele entendeu essa declaração. Será que Pedro entendeu com essa declaração de Cristo de que ele, Pedro, era a pedra fundamental da igreja? Vou responder isso depois do intervalo, porque nós já encerrou o nosso tempo. Vamos deixar que Pedro nos responda, né? Que Pedro nos mostre como que ele entendeu essa citação de Cristo. E aí tudo ficará resolvido. Muito bem, professor. O nosso tempo aqui não para, nós temos que correr e ainda tem muita coisa para colocar na mira. Não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 32 minutos. Obrigado por você estar aí acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Você que talvez esteja aí assistindo a gente através da Sky, canal 17, ou também pelo canal 141, ou você que está em uma cidade onde tem a TV aberta. Um abraço muito especial para você também que nos acompanha através da rede de rádio Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Obrigado por você estar aí ouvindo e acompanhando também o programa Na Mira da Verdade. No último bloco, o professor Leandro Quadros está respondendo uma pergunta relacionada ao texto de Mateus 16. É isso mesmo, né? Mateus 16... Mateus 16, de 13 a 20, 16. Onde afirma que Pedro é a pedra fundamental. Se a igreja cristã foi fundamentada nesta pedra, Pedro, a igreja adventista foi fundamentada na Senhora White, ele já explicou sobre isso e agora está falando sobre a pedra fundamental, Pedro. Professor, continua aí o que você estava falando. Vamos lá, meu amigo. Então, vamos ver aqui. Jesus em Mateus 16 falou assim, tu és... Mateus 16, verso 17, né? 18. Isso. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ver como que Pedro entendeu essa declaração, porque se nós olharmos aqui, a princípio parece que Pedro realmente é a pedra fundamental da igreja. E que Deus estava dando autoridade para ele, quem sabe até perdoar pecados, é o que ele diz aí, não é isso? Então agora vamos ver como que Pedro entendeu isso. Pedro aqui, em 1 Pedro, na própria carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, eu vou ler para vocês apenas o versículo 7 e o 8, para vocês verem como que Pedro interpretou aquela citação de Cristo. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. E aqui no versículo 5, você percebe que Pedro está falando claramente de Jesus Cristo. Então, se Pedro entendeu que a pedra fundamental da igreja era Cristo, por que nós vamos entender de forma contrária a Pedro? Veja, quando Cristo afirma, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, nós temos que fazer uma análise da sintaxe grega. Quando você analisa as palavras gregas no texto, você percebe que duas palavras gregas diferentes são empregadas. Quando Cristo fala assim, tu és Pedro, Cristo usa a palavra Petros, ou seja, tu és pedregulho. Agora, quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele usa outra palavra grega, Petra, que quer dizer rocha. Então, Pedro ele chama de Petros, pedregulho, e rocha, Cristo refere-se a si mesmo. Então, Cristo está dizendo assim, tu és Pedro. A sua fé demonstra que você
tem sim uma função importante para mim no reino de Deus. Mas sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, Cristo, edificarei a minha igreja. Então, esse é o significado do texto. E além disso, você pode ir para Efésios 2:20 e 1 Coríntios 3:11, onde o próprio apóstolo Paulo reconhece que não há outro fundamento para a igreja a não ser Jesus Cristo. Então, é isso o que ensinam as Escrituras. Muito bem, professor. Agora, uma coisa interessante. Nós aqui pregamos a palavra de Deus e mostramos todos os questionamentos na palavra de Deus. A pergunta é a seguinte, que agora vai entrar na mira da verdade. Provar a veracidade da Bíblia Sagrada, ou seja, das coisas descritas na Bíblia, com a própria Bíblia, não seria o mesmo que provar a veracidade do Espiritismo, por exemplo, nos livros de Allan Kardec? Como provar a veracidade da palavra de Deus sem usá-la? Olha só o questionamento, professor. Certo. Se a gente prova que esse livro é verdadeiro com este livro, é a mesma coisa que pegar, por exemplo, o Espiritismo e provar com os livros de Allan Kardec. Assim como qualquer outro estilo religioso. Agora, tem como a gente provar que esse livro e o que está escrito aqui dentro é verdadeiro de uma outra forma? Tem, tranquilamente. Mas como é que é então? Quer ver uma coisa? A resposta a essa pergunta do telespectador é sim e não. De que maneira? Você pode não usar a Bíblia para provar que ela é a palavra de Deus. Mas é importante que você pelo menos faça uma análise do que há na Bíblia para você saber como provar, né? Por exemplo, eu posso pegar Daniel 2, que fala do surgimento dos 4 grandes impérios mundiais, não estudar nenhuma doutrina a mais, pegar esse capítulo que foi escrito muito antes da história de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, eu posso pegar esse capítulo e compará-lo à luz da história. E aí eu percebo que o livro realmente é sobrenatural. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, ali Daniel, muito tempo antes, ele profetiza os impérios sequencialmente. Ele profetiza o surgimento de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma e dos países da Europa. O indivíduo que lê Daniel 2 e compara com a história e não acredita na Bíblia, ele tem algum problema, não é? É uma coisa sobrenatural isso. Então você não precisa estudar nenhuma outra doutrina. Não estou dizendo que não é importante, claro que é. Mas se você é um cético, estude Daniel 2, compare aquilo ali com a história e você vai ver perfeitamente que é um livro diferenciado. Você pode também utilizar dados da arqueologia. A arqueologia só vem a confirmar o que está aqui escrito, né? Então você tem maneiras científicas. Agora, há para mim o maior argumento a favor da Bíblia é o poder dela de transformar vidas. Há outros livros que transformam vidas, mas como a Bíblia, nenhum. Como a Bíblia, nenhum. Eu não creio que uma obra meramente humana tenha poder para transformar um criminoso em um cristão de bem, um promíscuo em um pai de família, uma prostituta em uma excelente mãe, dona de casa e esposa fiel. Outros livros transformam, as pessoas transformam, mas como a Bíblia, nenhum. Então, se você fizer essa análise de fora da Bíblia e você usar da razão, você já percebe que a Bíblia é um livro diferenciado e que, portanto, vale a pena, sim, crer no seu conteúdo, porque de acordo com o próprio texto sagrado, 2 Timóteo 3,16, a autoria é divina e nós não temos nenhuma dúvida disso. Ok, professor. Quando, por exemplo, um cristão se afasta dos caminhos de Deus, ele conheceu um dia a verdade, ele aceitou uma verdade, aceitou Jesus como seu salvador pessoal, mas depois de um tempo ele se afastou, abandonou a igreja, foi longe demais. Essa pessoa não tem mais salvação? Olha só o questionamento que chegou aqui pelo Twitter. Em Hebreus 6, de 4 a 6, diz que uma vez desviado, não temos mais chance de salvação. Como assim?
A palavra de Deus está dizendo isso? Vamos ver, professor Leandro Quadros, o que está escrito em Hebreus 6, de 4 a 6. É isso mesmo? Uma vez que a pessoa se desviou dos caminhos de Deus, ela não tem mais retorno? Olha só o que está falando. Pode ler, Tito. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. Aí ele diz, é impossível levar essa pessoa a se arrepender de novo, pois estão crucificando uma vez mais o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Professor, esse texto é claro. Será que uma vez que eu desviei dos caminhos, não tenho mais volta? Agora, não foi isso que aconteceu com o filho pródigo lá? Exatamente, ele teve volta, não é? Ué, e o que esse texto... Isso aqui é uma controvérsia? Esse texto, por não ter sido assim compreendido corretamente no passado, fez com que muitas igrejas não aceitassem mais os membros desviados de volta, né? Esse texto de Hebreus 6, 4 a 6. Mas depois, né, que os recursos aumentaram, que foi possível ter regras mais corretas para a interpretação do texto bíblico, regras mais fiéis, pôde-se entender Hebreus 6, 4 a 6 sem nenhum problema. Quando Hebreus 6, 4 a 6 afirma que não há mais como uma pessoa se arrepender, ela não está falando de uma pessoa apenas desviada. Você tem que entender Hebreus 6, 4 a 6 à luz de Hebreus 10, 26 a 31. Eu vou ler para você apenas o versículo 26, aí você pode ler até o 31 na sua casa. Aqui diz o seguinte, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, em que momento não há mais volta para o indivíduo? Quando ele pratica o chamado pecado deliberado. Ou seja, ele faz do pecado um estilo de vida e ele não faz mais questão de voltar para os caminhos de Deus. É a esse tipo de pessoa que Hebreus 6, 4 a 6 se refere. Né? Prova disso está no próprio fato, no próprio argumento que o Tito citou. A parábola do filho pródigo em Lucas 15. O indivíduo se afastou dos caminhos do pai, mas um dia se arrependeu e pôde voltar. Né? Então, entenda Hebreus 6, 4 a 6 à luz de Hebreus 10, 26 a 31. E aí você vai resolver essa aparente contradição. Muito bem, professor. Agora eu queria apresentar aqui os nossos queridos que estão acompanhando o programa ao vivo, professor. Ótimo. Nós temos pessoas aqui que vieram ver o programa aqui com a gente hoje. Quero ver se a câmera consegue pegá-los ali. Nós temos ali a dona... Cadê a nossa câmera? Tá aí? Consegue ver ali os nossos queridos? Ah lá, já estão vendo. Nós temos ali a dona Teodora, a dona Aparecida, o seu Eduardo, o Sérgio e o Rodrigo. Eles vieram ver o programa aqui ao vivo e pra gente é um privilégio receber os nossos amigos para assistir o programa ao vivo, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. E professor, nós temos um questionamento aqui. Esse questionamento chegou pelo blog, ela é da dona Joaci Miranda de Jaguariúna, São Paulo, e ela diz o seguinte, professor: gostaria que vocês me esclarecessem sobre os anjos. Sou adventista do sétimo dia há 25 anos e sempre soube que existe um anjo da guarda para cada pessoa e que também existe um anjo aferidor. No caso, então, cada um de nós teríamos a companhia constante de 2 anjos de Deus, é isso mesmo? Bom, no início deste ano, um teologando perguntou na igreja, ou melhor, pregando na igreja que frequento, deixa eu ver aqui, em seu sermão, em pleno sábado, declarou enfaticamente que não existe isso, que isto é uma invenção da Igreja Católica, que Deus envia os seus anjos apenas em momentos de necessidade e que nós não temos nenhum anjo destacado para que nos proteja. Professor Leandro Quadros, existe realmente um anjo da guarda? Ou isso é uma doutrina da Igreja primitiva que colocou isso como sendo uma forma de, sei lá, de alívio para o ser humano, alguma coisa assim? Ou, de fato, existe um anjo, que é meu anjo da guarda, um anjo também
aferidor que anota tudo que é feito na minha vida. Isso é verdade? Realmente, ó, quando você lê ali Mateus capítulo 18, né? Se eu só abrir aqui para dizer os versículos para a pessoa ler em casa, que eu não lembro agora quais os versículos especificamente. Deixa eu até falar para o telespectador, a pergunta dela aqui é enorme, eu não tenho nem condição de ler tudo. Então, se você tiver uma perguntinha aí, manda uma perguntinha bem concisa naquilo que você quer que seja respondido, que é mais fácil dela entrar na mira, né, professor? Exatamente. Aqui em Mateus capítulo 18, não é? Cristo fala uma coisa interessante. Ele afirma aqui o seguinte, que nós devemos ter cuidado com aquilo que fazemos, porque os anjos de Deus estão vendo. Então, realmente, anjos de Deus tomam nota, sim, daquilo que nós fazemos, porque Deus, para nos julgar, ele precisa de um registro, né? Não que Deus esqueça das coisas, mas o julgamento existe para o benefício do próprio universo, para o universo saber como Deus lida com o pecado e os pecadores. Então, você pode ler isso aqui em Mateus, né, capítulo 18. Só que é um detalhe, realmente nós temos, sim, anjos da guarda. Você lê ali em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E aí você vai para o Salmo 34:7, que para mim é um texto muito claro, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, essa palavra acampar-se dá a ideia assim de tabernacular, ou seja, armar um tabernáculo, armar uma tenda. Então, realmente, biblicamente, a presença dos anjos é uma constante na vida dos filhos de Deus. Muito bem, professor, tem um outro questionamento aqui interessante, que a pergunta é a seguinte: o que é excomunhão bíblica? E como conciliar com o perdoar? O que é excomunhão bíblica? E não só bíblica, mas também na igreja. Existem formas de uma pessoa ser excluída do hall de membros. O que é isso? Isso é bíblico, professor? Não é bíblico? Como conciliar isso com o perdão? Por que uma pessoa tem que ser desligada de uma religião, por exemplo, e não ser perdoada? Quer ver uma coisa? As pessoas fazem uma associação errada entre remoção de um membro da igreja, ou alguns falam excomungar, não é? Mas é um termo que eu acho muito pesado, prefiro remoção, né? Então, algumas pessoas fazem confusão entre perdão e remoção, né? Perdão é uma coisa, remoção é outra. O que eu quero dizer com isso? O fato de uma igreja ter de remover um membro faltoso não significa que a igreja não perdoou. Simplesmente a remoção é uma disciplina. Quando um pai disciplina um filho, isso não significa que o pai não perdoou o filho. Perdoou. Só que a disciplina é importante porque se o filho não for disciplinado, ele vai descambar, não é? Então nós não podemos confundir as coisas. A disciplina, e que muitas vezes envolve a remoção de um membro da igreja, isso é totalmente bíblico. Eu vou ler aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 6, que diz assim, ó: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Olha o que diz o verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Biblicamente, quem não aceita uma correção de Deus, ele não é filho, ele é bastardo. E você vai mais longe. Se você ler, por exemplo, aqui 2 Coríntios capítulo 5, você percebe uma linguagem interessante. Aqui você percebe, na verdade é 1 Coríntios 5, quando um indivíduo praticou o incesto, ou seja, na igreja de Corinto teve um indivíduo que teve relações com a própria madrasta. A igreja perdoa ele? Claro que a igreja perdoa. Agora, a igreja vai ficar de braços cruzados para isso? Claro que não. O que Paulo falou no 1 Coríntios 5:5? Ele falou o seguinte, bem claro, que esse indivíduo seja entregue a Satanás, ou seja, que ele seja removido da igreja. Porque é através da disciplina que Deus pode trazê-lo de volta ao arrependimento e ao são juízo. Então não confunda as coisas, certo? A igreja perdoa? Claro que a igreja perdoa. Quem é a igreja para não perdoar se Cristo perdoa? Só que a igreja recebeu a incumbência de Deus de
disciplinar. Assim como um pai, ao perdoar um filho, tem que discipliná-lo do mesmo jeito, Deus tem que fazer a mesma coisa. E ele escolheu a igreja para isso. Ok, professor. Olha só o SMS que chegou agora. Na mira, ele pergunta o seguinte: e aí, Leandro Quadros e Tito, vocês guardam o sábado? Mas, de acordo com Isaías capítulo 1, 13, todos os sábados são abominação para Deus. Vamos ler o que está lá em Isaías capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Leandro Quadros, eu guardo o sábado. Você guarda o sábado? Também. Ué, mas Deus não aceita o sábado aqui de acordo com Isaías, é isso? É abominação para ele o sábado? Veja bem, que texto querido, é esse, professor? Veja bem, querido irmão, que enviou essa pergunta. Se Deus abomina o sábado, então Deus tem algum problema de dupla personalidade. Porque aqui em Gênesis 2:13 é dito assim: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Ué, como que Deus... Alguém diz assim: ah, mas a Bíblia não diz que o sétimo dia é o sábado. Olha, o indivíduo que faz isso, ele não tem respeito com a Bíblia. Né? Porque em Êxodo 20, 8-11, claramente é dito que o sétimo dia da semana, abençoado e santificado por Deus, é o sábado, e não tem conversa. A Bíblia é clara quanto a isso. Então, Deus diz aqui que ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, como que Deus vai abominar algo que ele abençoa e santifica? Então, que sábado é esse que ele estava falando lá, professor? Deixa eu ir mais além um pouquinho. Em Êxodo 28, Deus fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Será que seria coerente Deus falar mais ou menos assim: ó, lembra-te de santificar um dia que eu abomino? Por favor. Precisa-se ler Isaías 1:13 com atenção. É que as pessoas não leem a Bíblia com atenção e aí tiram conclusões que não têm cabimento. Quando você lê Isaías 1:13, você percebe que Deus estava assim abominando todas as festas religiosas do povo de Israel. Por quê? Olha o que diz no final: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus estava abominando a prática deles de observarem festas religiosas, inclusive o sábado, porque eles estavam misturando o que é sagrado com o pecaminoso. Ou seja, eles praticavam as festas religiosas, mas eram adúlteros, criminosos, derramavam sangue inocente. Você percebe isso aqui no capítulo 3, ó, versículo 9. Olha o que diz aqui, ó. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ou seja, eles eram grandes pecadores. Então Deus estava abominando as festividades religiosas porque eles misturavam o sagrado com o profano. Agora, Deus não estava dizendo que ele era contra o dia de guarda que ele mesmo abençoou e santificou. Então, analise isso no contexto. Tanto que no verso 16, Deus faz um convite para eles, ó: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Se eles tirassem a maldade do meio deles, aí Deus iria ter prazer em aceitar as comemorações religiosas deles. Tá? E eu levo você a pensar em mais um pouquinho. Se Deus abominasse o sábado, por que em Ezequiel 22, 26, ele tem uma mensagem duríssima para os líderes religiosos da época? Diz assim, ó: os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo e o limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Será que esse texto não se aplica a muitos líderes religiosos hoje? Será que nós não poderíamos ler esse texto da seguinte maneira: os sacerdotes e pastores transgridem a minha lei, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles? Eu creio que esse texto se aplica à nossa realidade. E eu convido você a refletir nesse assunto com carinho.
Muito bem, professor. Chegou o momento agora de nós darmos a resposta do desafio que fizemos para os nossos amigos do Twitter no programa passado, de terça-feira passado. Quem foi aí o vencedor? Quem deu a melhor resposta à pergunta que nós lançamos aqui? Qual era a pergunta, professor? A pergunta era o seguinte: se no Novo Testamento Cristo apoiava o Espiritismo? Sim, sim, tem algumas citações isso lá no Novo Testamento. E aí, qual foi a melhor resposta que entrou aí na mira, professor? A melhor resposta foi de um rapazinho de 14 anos de idade. Opa! Ele demonstrou estudar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ele demonstrou ser um telespectador assíduo do Namira. Olha aí, o que acontece? Ele escreveu assim, ó: Jesus aceita o espírita, mas é contra o espiritismo. E aí deu uma série de textos, E aí ele continua: no Velho Testamento, Deus era contra o espiritismo. Aí ele cita Levítico 20, 27, Isaías 8, 19 e 2 Crônicas 33, 6. E aí ele argumenta também: no Novo Testamento, Cristo fala na doutrina da ressurreição. E aí ele argumenta o seguinte, que Cristo diz, em João 11, 25 e 26, que ele é a ressurreição e a vida, e não ele é a reencarnação e a vida. Então, realmente, esse jovem chegou à essência da questão. Não há compatibilidade entre a doutrina bíblica da ressurreição com a doutrina espírita da reencarnação. É totalmente diferente. Então, essa resposta dele foi excelente. Tinha outras coisas que ele mencionou aqui, que eu não vou dizer tudo agora, Mas o Tiago Rafael Eloy, de Maceió, Alagoas, está de parabéns pela resposta e ele vai ser o ganhador deste livro aqui, O Outro Lado da História. Uma análise do livro Sabatismo, a Lei e a Graça, de Abraão de Almeida. Foi um livro que o pastor Natan Fernandes Silva, que é professor de teologia, num centro adventista de teologia, na Bahia, ele refutou esse livro Sábado, a Lei e a Graça, de Abraão de Almeida. Abraão de Almeida, infelizmente, foi muito infeliz na forma como abordou o sábado, E o pastor Natan refutou magistralmente aquele livro, Então, esse livro será dado de presente ao Tiago Rafael Eloy, de Maceió, Alagoas. Parabéns, meu jovem, que Deus te abençoe. Ok, professor. E com isso a gente encerra mais um programa Na Mira da Verdade. Eu estou aqui com os nossos amigos tuiteiros que estão no ar aqui com a gente, vendo o nosso programa ao vivo. Eu estava aqui no Tweetcast até com uma outra conta, e por isso que eu estava vendo que o pessoal não estava acompanhando a gente. Mas agora já está no ar aqui e nós vamos responder mais algumas perguntas agora no Twitter. Depois que acabar o programa, para quem estiver no Twitter, o professor Leandro Quadros ainda vai responder mais algumas perguntinhas. Professor Leandro Quadros, olha, hoje o nosso programa aqui entrou muitas perguntas, daquelas que a gente costuma dizer assim, capciosas. Capciosas perguntas mesmo. Pesadas aí, que você gastou um bom tempo para responder, Você não deu moleza, rapaz. Professor, mas infelizmente o nosso tempo acabou e você vai responder mais algumas perguntas logo no Twitter, mas a gente vai se encontrar aqui com o nosso telespectador na quinta-feira às 2 da tarde. É isso? É isso mesmo. Quinta-feira às 2 da tarde, ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo. Um abraço a você, amigo telespectador, um abraço a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, e a você, amigo internauta. Muito obrigado pela companhia. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência, obrigado por você acompanhar o programa Na Mira da Verdade. Não esqueça de dar uma passadinha lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e acompanhar tudo o que nós apresentamos aqui, inclusive os vídeos desse programa, tá bom? Participe lá com a gente, acesse o nosso blog, siga a gente no Twitter e a gente se encontra na quinta-feira às 2 da tarde. E lembre-se, sempre nesse programa os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!